Olá pessoal, aqui é Sandro do Instituto SF e hoje eu vou estar falando com vocês sobre como iniciar uma segunda profissão. É o nosso quarto vídeo da série de 8 vídeos onde nós estamos falando sobre temas que provocam o equilíbrio entre profissão e pessoal. Sua vida familiar tem que estar sempre ali muito bem equilibrada para você poder progredir no lado profissional. E ter uma segunda profissão é sempre um momento importante na vida de todo mundo. Mas eu queria deixar assim bem caracterizado quais são os momentos mais importantes que você deve obrigatoriamente pensar numa segunda profissão. Eu não sei se você já em algum momento tangenciou sobre isso, pensou sobre isso ou conversou com a tua esposa, ou com o teu esposo, com o teu companheiro, com a tua companheira sobre ter uma segunda profissão. Ou se, apesar de você já estar trabalhando há algum tempo no mercado de trabalho, onde você está hoje, você continua levando uma segunda profissão, que às vezes isso é possível. Então, ter uma segunda profissão requer algumas questões, e eu vou falar primeiro sobre o momento correto. A primeira questão é a seguinte: no meu livro, O que te move, lá na página 56 em diante, eu falo sobre os setênios. Eu acho muito interessante se você puder dar uma lida nisso, porque ele explica no comportamento médio da população como é que o teu sentimento a respeito de determinados aspectos da vida durante 7 anos da sua vida. Aqui fala, por exemplo, vou dar um exemplo, né, dos primeiros 0 a 7 anos. Né? Eu tenho um bebê agora, o Davi tem 1 ano. Eu estou lendo bastante coisa a respeito de como é que é essa etapa de vida e como é que eu, como pai, posso me comportar melhor e entender melhor essa etapa de vida. Então, de 0 a 7 anos, existe todo um roteiro, né, de vida, de crescimento biológico, de crescimento espiritual, emocional, que os pais acabam sendo muito relevantes. E a mãe tem um papel e o pai tem outro papel. Por isso, me desculpem se eu falar alguma coisa que vocês não gostariam de ouvir, mas nessa faixa etária, né, pais separados, né, influenciam muito, né, no momento de vida de 0 a 7 anos que o filho tem. Nos demais também, né, mas de 0 a 7 anos é fundamental. De 7 a 14 anos, a criança, o adolescente, está num outro nível de formação. E nesse nível de formação, o meio ambiente acaba influenciando bastante também. Mas aí, de novo, aparece a função da família, a função do pai, principalmente na etapa da adolescência, que é fundamental. Tá? Após de 14 a 21 anos, nasce na criança o princípio de começar a escolher o encaminhamento de vida, o princípio de acompanhar determinadas questões de uma maneira muito mais próxima, porque chama a atenção. Tá? A sexualidade é muito evidente nessa faixa etária, né? Pode até começar um pouco antes, um pouco depois, mas ela é muito mais evidente nessa faixa etária. E a presença, de novo, dos pais, né, conhecendo essa etapa de vida, na ótica dos setênios, de 14 a 21, é muito relevante, né, para a educação dos filhos. De 21 a 28, perceba que a maior parte, pelo menos aqui no Brasil, né, ou no Ocidente de modo geral, as pessoas estão se formando, estão iniciando uma carreira, estão ali na busca de uma estruturação profissional, estão ali na busca de estar conseguindo dar um passo além, né, daquele de viver na casa do pai e da mãe, embora isso seja cada vez mais comum, mas é a busca de 21 a 28 anos de você estar estabelecendo. Muitas vezes as pessoas estão ali estabelecendo relacionamentos que buscam, né, que tendem, muita gente de 21 a 28 tem filhos, embora hoje é muito mais comum a partir dos 30 também, mas de 21 a 28 anos as pessoas estão ali buscando uma afirmação profissional. E isso continua um pouco mais, inclusive. Mas esse é um momento bastante importante. De 21 a 28 anos, muitas vezes as pessoas não estão pensando numa segunda profissão. Quando você está falando, estão buscando a afirmação na profissão que tem, né? Isso é muito comum.
De 28 a 35 anos, há uma etapa sim de afirmação profissional muito grande, porque as pessoas procuram já nessa etapa estarem orientando. Quer dizer, elas já se afirmaram profissionalmente, já criaram um espaço profissional e estão ali de 28 a 35 anos já querendo orientar, querendo, se você tem uma carreira já estruturada, você já quer ser líder, você já quer ter uma equipe para gerenciar, você já quer ter o comando, você já quer estar estabelecendo um outro patamar, muitas vezes até executivo hoje em dia, né, de gestão de alto nível na sua carreira. Então, de 28 a 35, eu diria que ainda há uma afirmação muito forte dentro da carreira que você está procurando. Quer dizer, você está ali ansioso por fazer o autodesenvolvimento para te dar a condição de ser um líder, por te dar a condição de progredir aonde você está. No vídeo 5 eu vou falar um pouco sobre carreira estacionada, que vai ter muita coisa a ver com isso que eu estou falando agora. Mas, profissionalmente, de 28 a 35 são momentos assim muito relevantes para você enquanto afirmação naquela carreira que você está procurando. Mesmo que você esteja saindo de uma empresa, indo para outra, você vai estar procurando progredir. Você vai estar procurando sair de um nível técnico para um nível gerencial, de um nível operacional para um nível tático ou estratégico, né, de modo que você possa ampliar, né, e mostrar o teu valor profissional nessa etapa de vida. Ele é muito relevante para a maior parte das pessoas. Quando você sai de 35 para 42, você já estabeleceu o teu espaço profissional, na grande maioria das vezes, e está ali já pensando em ter alguma coisa adicional. Você já fez um mestrado, eventualmente pensa em dar aula, eventualmente em abrir um espaço, né, numa outra alternativa de vida. Muitas vezes você está, como eu vou falar no 5º vídeo, estagnado na sua carreira e isso te preocupa, né, o que abre espaço para um pensamento de uma segunda profissão. Ou até mesmo nessa etapa de vida, você está mesmo procurando outra coisa para fazer. Olha, já cansei de fazer o que eu estou fazendo, né? Já estou há 15, 20 anos fazendo a mesma coisa, eu quero mudar de vida, eu quero ter outra coisa para fazer. Então, nesse livro, O Que Te Move, aqui que eu mostro mais uma vez, eu dou ênfase a essas etapas de vida para a gente entender como é que é o comportamento. E eu acredito piamente que uma segunda carreira, para quem já tem uma carreira ou está estruturando uma primeira carreira, uma segunda carreira, ela nasce a necessidade de você estar olhando isso com mais tangibilidade, com mais concretude, a partir dos 40 anos de idade. E aí, nesse conceito, é importante a gente observar alguns parâmetros. Eu até anotei aqui algumas coisas que eu acho que eu não posso esquecer de falar para vocês. Primeiro, o segundo nível de carreira é aquilo que normalmente a gente gosta muito de fazer, é aquilo que a gente tem dom, é aquilo que a gente tem paixão. Se você gosta de dar aula, possivelmente você vai se encontrar nessa segunda profissão dando aula. Possivelmente não será incompatível com o que você faz hoje, né? Você vai dar aula e você vai estar fazendo aquilo muitas vezes com um nível de renda pequeno, mas te dá um prazer tremendo. Bom, isso pode se transformar numa primeira profissão? Depende. Mas fazer alguma coisa como segunda profissão que te dá prazer, muitas vezes você faz de graça. Se aquilo eventualmente se transformar num motor de renda, beleza, ótimo, excelente. Mas muitas vezes a tua opção, né, é fazer o que você gosta de fato. Evidente que dependendo da condição que você está na primeira profissão, né, dentro da empresa ou na carreira que você está executando, você vai pensar várias e várias vezes em estruturar o teu hobby num ganha-pão, né, e tentar fazer disso. Eu conheço histórias de médicos, por exemplo, que adoravam cozinhar e num determinado momento da carreira, nessa faixa de 40, 50 anos, deixaram de lado a carreira médica e abriram um restaurante. Evidente que tudo isso dentro de um ciclo onde eles se prepararam de alguma forma também para isso. Mas nessa etapa de vida, então, como eu falei, né, dos 40 anos em diante, ou dos 42 anos em diante, é muito comum você estar procurando esse espaço.
Fazer uma segunda formação acadêmica também é muito comum. Quer dizer, as pessoas estudam e abrem espaço daí para uma segunda formação acadêmica num dado momento de vida. E isso acaba sendo relevante também, porque além de gostar daquele tema, ela vai se aperfeiçoar tecnicamente com relação àquele tema para a segunda carreira. E isso também faz uma diferença danada. Empreender em negócios físicos, né, lojas, a estrutura física, a prestação de serviço, isso demanda tempo bastante. Então, talvez, dependendo da primeira profissão que você tem, a segunda profissão linkada a essa parte pode te demandar perder a qualidade, talvez, daquilo que você vem fazendo na primeira profissão e não fazer adequadamente uma segunda escolha. Empreender no mercado digital é um pouco do que eu fiz, né? Eu, para mim, no meu caso, a minha história, a segunda profissão ela veio a partir dos 45, 46 anos de idade, quando eu comecei a me dedicar na área de coach. Eu queria aprender a ser coach, para usar no meu trabalho, na primeira profissão, e para já me dar uma condição de ter uma visão lá fora de como aplicar isso de alguma maneira. Ouvir pessoas, lidar com gente, ter uma alternativa. E o mercado digital se acoplou a isso de alguma forma, por isso eu estou fazendo esses vídeos aqui conversando com vocês. Eu desenho treinamentos hoje, né, voltado para a carreira, voltado para a liderança, voltado para a gestão. E trabalho como coach com os meus alunos, quer dizer, isso me dá, eu faço isso hoje não é exatamente financeiramente o grande ponto, mas ele me dá uma condição de estar ativo, estar lendo, estar me preparando e ao mesmo tempo ajudando pessoas, que é uma questão também bastante importante, né, dos setênios, lá a partir dos 40, 50 anos de idade. Então, resumindo isso, eu acredito que a grande questão da segunda profissão é transformar um dom, transformar aquilo que você gosta, transformar aquilo que lhe dá prazer, né, e que acima de tudo ajude outras pessoas em um negócio teu. No meu caso, eu encerrei um ciclo e comecei outro ciclo e comecei a me preparar para esse outro ciclo de trabalho já ainda quando eu estava exercendo a primeira profissão, acoplando as coisas. Então, esse é o caminho. E aqui eu deixo as dicas para vocês. No meu treinamento Olhar de Águia, eu falo muito sobre isso e falo sobre a adequação da tua carreira para que você possa ter a condição de exercer ou pensar sobre isso no futuro. Então, meus amigos, ter uma segunda profissão é uma coisa relativamente simples, vamos botar entre aspas isso, mas depende de empenho, de vontade, de autodesenvolvimento e de autoconhecimento. Você tem que se conhecer para poder aplicar. Eu reafirmo, leia sobre os setênios lá no meu livro O Que Te Move, que pode fazer uma diferença danada para você. E o treinamento Olhar de Águia vai complementar isso de tal maneira que você vai sair estruturado para pensar na sua carreira ou nas suas carreiras da melhor maneira possível. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau!